Então, quero acolher a todos e a todas com muito carinho hoje. Né? Semana passada nós não nos encontramos e a gente acaba até sentindo falta desse encontro nos sábados de tarde, mas a gente estava num momento muito importante, que era o momento de Páscoa, que é também um momento de convivência importante com a família, né? E isso a gente não deve descuidar. Aliás, é o primeiro lugar na vida da gente. Não há a menor dúvida que a família é o primeiro ponto e depois vem o resto, né? Então, eu desejo que vocês tenham tido uma excelente Páscoa e estejam bem, né? Apesar do momento, mas a gente vai levando e daqui a pouco está tudo em outro estágio, diferente do estágio que a gente está aqui hoje. Então, é com muito carinho que eu recebo a todos e a todas. Tem gente que está chegando no primeiro dia aqui e está participando em alguns momentos para ver como é que é e tal, ou mesmo para aprender nesse momento, e, na verdade, não somente aprender, mas ensinar a gente, que todos nós estamos aprendendo juntos e juntas. Então, essa é a nossa reunião, para quem está aqui nesse primeiro dia, no primeiro momento, do Grupem e ArtSeed. O Grupem é o Grupo de Pesquisa e Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, que tem como foco mais específico, como o próprio nome diz, a educação musical. Podem botar os nomes no chat, isso é importante. Obrigada, Rubens Mar. O Grupo ArtSeed, ele é arte, criação, interdisciplinaridade e educação. Na verdade, é com muito carinho e orgulho que eu digo que esse é o primeiro grupo de pesquisa da UERGS, pasmem vocês. Ele foi criado lá nos idos de 2002, não fui eu que criei, foi o nosso querido colega que está na URGS já há bastante tempo, o professor Gilberto Icli, que foi quem começou toda essa movimentação dos cursos, 4 cursos de artes da UERGS, né? Artes visuais, dança, música e teatro. E desde então, esse grupo acontecia, mas, é claro, aos poucos, ele foi tomando um aspecto maior e vários outros colegas anteriormente passaram como líderes. A gente chama de líder pelo CNPq, mas, enfim, que coordena esse trabalho aí. Então, primeiro o Gilberto Icli, depois nós tivemos a querida amiga, colega, professora Maria Cecília de Araújo Rodrigues Torres, coordenou um tempo, depois o professor Marco Antônio Araújo, que depois ele foi para a UNB, e infelizmente lá ele veio a falecer, assim, muito repentinamente. E depois, então, eu herdei este grupo, por quê? Porque quando nós passamos efetivamente a fazer parte da UERGS, e isso foi todo um processo, né, lá de Montenegro, aí, para liderar os grupos, tinha que, e tem ainda, que ser doutor, né, ou doutora. E aí eu herdei este grupo e o levei bastante tempo, e em 2010, quando efetivamente eu fui professora da UERGS mesmo, concursada, enfim, aí eu criei o Grupem. Então, são 2 grupos que eu tenho muito carinho, e a gente leva ações em um e outro sempre, com o mesmo cuidado e a mesma, vamos dizer assim, projetos e programas de extensão e de pesquisa. Então, estamos hoje no dia 10 de abril, 15 horas, começando o nosso trabalho, e a nossa pauta, como vocês receberam, então, a nossa perspectiva hoje é, como sempre, fazer um momento de leitura. Quem está aqui pelo primeiro momento, fique sabendo que a gente sempre tem uma parte inicial, sempre trago alguém diferente ou que chame a atenção para o trabalho. Relembrando, nós começamos em 6 de março, trazendo a Cora Coralina, dia 13 de março, a Flor Bela Espanca, dia 27 de março, a Rupi Kaur, e hoje eu estou trazendo Friedrich Schiller, que talvez vocês conheçam, um grande poeta alemão do romantismo, aí, século XIX, e um dos poemas dele, Ludwig van Beethoven utilizou de uma maneira muito importante na sua Sinfonia número 9, a sua última sinfonia, no 4º movimento,
em que ele ele faz uma inovação, Beethoven, colocando um coral, um coro, cantando junto numa sinfonia. Então, já eu vou compartilhar com vocês, com muito carinho, essa poesia que é linda, An die Freunde. Mas claro que eu vou dizê-la em português. Não precisam ficar preocupados. Mas eu sei que todos entenderiam. Continuando, então, depois nós teremos 2 momentos muito importantes para nós, que são os seguintes, certo, Estevão? O compartilhamento do nosso querido colega, professor José Luiz Domingues Goulart, esqueci o E ali, desculpa, Zé. E ele vai trazer uma parte bem importante da pesquisa dele, que é a revisão de literatura. Isso vai nos ajudar a refletir sobre esse ponto ou essa etapa da pesquisa que é extremamente importante. Depois, então, primeiro essa parte da pesquisa, esse compartilhamento, e depois teremos o compartilhamento de um projeto de extensão que se divide em 2, mas ele é uma coisa completa, que são as vivências musicais e literárias para bebês e famílias. Eu repeti ali musicais, dada a importância da música na minha vida, eu repeti. Mas que nós temos um grande grupo de trabalho que vai mostrar para vocês o trabalho primoroso que está sendo feito, para a gente também compartilhar com vocês nesse grupo e para que vocês saibam também o que a gente está fazendo coletivamente. Depois, gostaria de combinar com vocês quem apresentará a pesquisa, a extensão. O Davi já andou também, eu acho que o Davi, não sei se ele vem hoje, mas ele andou também aventando a possibilidade de fazer uma apresentação. E assim a gente vai também trazendo o pessoal lá da UEPA, né, lá do Pará, para compartilhar os seus saberes. Então, estes são a nossa pauta, depois assuntos gerais, também sempre vocês têm a possibilidade, gente, de compartilhar alguma informação que seja importante para o grupo, que seja de interesse coletivo, está sendo sempre aberta, né? Eu não sou a dona desse grupo, na verdade, eu tento ajudar em algum momento, organizar o que é possível, mas cada vez mais eu tenho percebido, pela atuação de vocês, o quanto tem sido importante, o quanto vocês têm levado esse grupo. E sem vocês, eu sempre digo, eu não faria nada, absolutamente. Então, trago aqui o Friedrich Schiller. Então, o nome do Schiller, Johann Christoph Friedrich von Schiller, né? Ele nasceu, então, na Alemanha, em Marbach am Neckar, em 10 de novembro de 1759, então ele pega em meados do século XVIII, e faleceu em Weimar, em 9 de maio de 1805. Então, o Schiller pega um pouquinho aí desse momento do neoclassicismo e início do romantismo, ele pega a Revolução Francesa de 1789, e isso é importante também no processo, então, da construção poética e intelectual dele. Então, An die Freunde, Friedrich Schiller, né? Eu vou compartilhar com vocês essa linda poesia que também nos traz um sentimento de esperança na vida a partir da amizade. Então, ele diz o seguinte: amigos, mudemos de tom, entoemos algo mais prazeroso e mais alegre. Alegria, formosa centelha divina, filha do Elísio, ébrios de fogo, entramos em teu santuário celeste. Tua magia volta a unir o que o costume rigorosamente dividiu. Todos os homens se emanam ali onde o teu doce voo se detém. Quem já conseguiu o maior tesouro de ser o amigo de um amigo, quem já conquistou uma mulher amável, rejubile-se conosco. Sim, mesmo se alguém conquistar apenas uma alma, uma única, em todo o mundo, mas aquele que falhou nisso, que fique chorando sozinho. Alegria, bebem
todos os seres no seio da natureza, todos os bons, todos os maus. Seguem seu rastro de rosas. Ela nos deu beijos e vinho, e um amigo leal até a morte. Deu força para a vida aos mais humildes e ao querubim que se ergue diante de Deus. Alegremente, como seus sóis voem, através do esplêndido espaço celeste, se expressem, irmãos, em seus caminhos, alegremente como o herói diante da vitória. Abracem-se milhões, enviem este beijo para todo o mundo. Irmãos, além do céu estrelado, mora um Pai amado. Milhões, vocês estão ajoelhados diante dele? Mundo, você percebe seu Criador? Procure-o mais acima do céu estrelado, sobre as estrelas, onde ele mora. E assim, então, tivemos um pouco do Friedrich Schiller, Andi Freunde, né? Então, amigos, na verdade, uma celebração à amizade, que penso, do fundo do coração, que seja o que a gente, em cada momento, faz aqui. Dito isso, não sei se alguém quer fazer um comentário, quer falar alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade. Mudos de júbilo? Por favor. Acho que eu quero falar uma coisa. Tempos de pandemia, fazer amizade é mais gratificante ainda, né? Tendo em vista que está todo mundo praticamente isolado, alguns não, né? Mas eu acho que se alguém na pandemia fez amizade, tem que se rejubilar realmente, porque se essa amizade florescer, é porque realmente é um merecimento muito grande, né? Faz todo sentido essa poesia. Verdade, Rubens Maria, eu quero te dizer assim que um dos motivos para eu, e aí eu vou falar de mim, para eu me rejubilar, é justamente ter conseguido conhecer mais profundamente muitos de vocês que eu conhecia, mas não efetivamente, e ampliar esse leque da amizade primeiro. Antes de sermos um grupo de trabalho, é um grupo que se ama, com certeza, porque senão a gente não estava aqui, né, nesse 15 horas de um sábado, né? Então, acho que isso é importantíssimo para a gente e dizer mais uma vez que é isso que vale, né? E, claro, nós estamos produzindo, isso é bom, que a gente se sente cognitivamente ativo, isso é bom, mas principalmente o amor nos une, né? Eu acho que isso é fundamental. Obrigada pelas tuas palavras, Rubens Mar. Que bom. Muito bem. Tem vários comentários, muito obrigada. Ok. Amores, então, os nossos próximos pontos de pauta, nós temos, então, como eu disse, o José, que vai apresentar, então, a sua revisão de literatura para nós, e vai ser muito legal, e ele preparou com muito carinho para vocês, e vai ser bem legal. Depois, as vivências, então, musicais e literárias, que também foram preparadas com extremo carinho, e eu acompanho todo esse processo nos bastidores, e o cuidado e o medo de não dar certo, de não poder apresentar aqui. Então, vejam, assim, o pessoal se esmera bastante. E aí, depois, a gente faz as combinações finais da próxima semana. Podemos fazer assim? Então, essa parte inicial que é minha, que é só inicial, que eu acho ótimo, que depois são vocês. Eu vou retirar daqui para poder, então, o José apresentar o seu belo trabalho. Alguém quer falar alguma coisa antes? Não. Tá bem.
José, é com muito carinho que eu te introduzo, então, né, ao grupo. Quero dizer que o José Luiz é, primeiro, um baita professor, tá? E acho que isso é importante de ser dito. Tem trabalhado muito, como todos nós, mas tem feito um trabalho muito legal com o pessoal do ensino médio, e esse é um viés do trabalho do José. E nesse trabalho, ele está fazendo, então, mestrado, ele me orientando no mestrado da UERGS, mestrado em educação, mestrado profissional, e atua também, ele vai comentar alguma coisa também, porque tem a ver com o trabalho dele. Ele não vai apresentar a sua pesquisa, ele vai dizer um pouquinho para a gente não ficar voando, né? Mas ele vai, então, apresentar uma parte que é fundamental quando nós vamos fazer a construção do nosso objeto de pesquisa, que é a revisão de literatura. Então, vocês vão ver que, em alguns momentos, nós vamos focar nos nossos encontros nesse aspecto. Então, ao mesmo tempo que a gente está conhecendo o trabalho dos colegas, nós estamos também estudando essas particularidades da pesquisa. José, contigo agora, uma excelente apresentação, querido. Obrigado, professora. Obrigado aos colegas. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês essa tarde de sábado, e fiquei muito honrado com o convite da professora, né, vindo dela, e eu tenho sempre uma questão na minha vida, né? Se o convite veio, mesmo me sentindo um pouco incapaz, é porque as pessoas que me convidaram viram algo em mim, né? Então, eu dificilmente digo não, né? Então, estou aqui. Então, eu quero agradecer primeiramente a Bárbara por poder compartilhar o PowerPoint comigo. É uma das minhas chefas, né, em grupos de pesquisa, né? E nós vamos lá, então. Pode passar, Bárbara. Então, o meu trabalho tem como tema, né, investigação e construção de uma proposta músico-pedagoga no ensino médio em processos inter- e transdisciplinares. Né? Então, ali, sou mestrando da professora doutora Cristina Rolim Hoffenbittel, no programa de pós-graduação em educação mestrado profissional da UERGS, na unidade litoral. Pode passar. Então, a introdução: a música é uma linguagem universal, presente em todas as culturas e no cotidiano das pessoas, o que torna também, por extensão, uma ferramenta imprescindível no processo de ensino e aprendizagem. Né? Então, aí nessa introdução vem um pouco da minha história. Eu sempre tive a música muito presente dentro da minha casa, né? Minha mãe sempre frequentava as reuniões na igreja, então, indiretamente, já era musicalizado, já na sua barriga, né, no seu útero, e fora isso, no contexto familiar, sempre tinha um rádio ligado, alguma coisa ligada, e eu fui indiretamente sendo musicalizado, né, na inocência, mas a música sempre esteve presente também na minha casa, e também quando eu acompanhava ela nos cultos do fim de semana, né, então isso foi que me proporcionou uma nova, esse contato direto com a música. Então, fora isso, né, com o passar dos anos, né, eu entendi que a música auxilia também, tanto como benefício como a capacidade de concentração e também o desenvolvimento de raciocínio lógico, né. Então, com o tempo, eu comecei a perceber que a música não era só apenas entretenimento, mas podia ser algo de construção para o indivíduo. Pode passar, Bárbara. Então, aí as questões da minha pesquisa, né? Como investigar e construir possibilidades de educação musical no ensino médio, tendo como base processos interdisciplinares e transdisciplinares. Né? E aí vem as 3 perguntas, né? Dificuldades encontradas no ambiente remoto. E a segunda, de que forma é vista a avaliação no ambiente com esse novo método de ensino. E a terceira, de que forma é vista a avaliação no ambiente de novas metodologias. Pode passar, Bárbara. Então, o meu objetivo geral é investigar sobre as ações de ensino de música e construir uma proposta músico-pedagoga para o ensino médio como base em conceitos inter- e transdisciplinares, né? Então, a minha construção de pesquisa é essa, né? Então, lá no início, já para entrar no curso, né,
quando eu me deparei com um processo de introdução ao curso ao edital, né? Eu comecei a pesquisar, o Estevam, que está aqui também, teve sempre um olhar me direcionou também em muitas questões, no que pensar, no que abordar, e dentro dele estava essa questão do Kramer, né, que era um dos autores que estava no contexto de pesquisa, e lá eu me deparei ao encontro dele com alguma coisa que ele já vinha falando, e eu já estava vivendo dentro do meu ambiente escolar, né, que era relações das disciplinas entre as ciências humanas, a filosofia, a antropologia, a pedagogia, a sociologia, e também com algumas ciências e história. E assim como a prática musical. Então, o Kramer traz isso no seu contexto, em poucas páginas de artigo que a gente tem como base, e traz muito forte isso. Então, lá no início, eu já me identifiquei com essas questões abordadas, e eu pude ver, pô, é um caminho que eu posso seguir. E aí eu comecei a amadurecer, dia após dia, esse pensamento, participando do grupo de pesquisa, que é algo muito importante, que veio no momento, né, de pandemia, onde eu comecei a ver não só apenas o pensamento das pessoas que estavam me cercando como professores, como colegas no ambiente remoto, mas sim com os estudantes, e também com aqueles que não estavam no ambiente acadêmico, né? Como é que eu podia trazer a música, a relação da relação da pandemia, como trabalhar a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade dentro do contexto onde eu estava. Eu comecei a formar o meu objetivo de pesquisa. Então, como é que se encontra isso antes, né? Como é que começa a minha história, né? Eu sou de Rio Grande, vim para Porto Alegre, estudo música, e lá atrás, dentro da graduação ainda, eu participei do projeto PIBID, que foi um grande divisor de águas na minha vida acadêmica, né? Então, lá atrás, em 2014, 2013, eu participei desse projeto, e onde eu pude pisar em muitos lugares diferentes, antes mesmo dos estágios. Então, eu pude trabalhar dentro de escolas de ensino especial, participei de projetos de pesquisa, e lá comecei a me autoconhecer como pesquisador, né? Comecei a ir por caminhos que muitos dos meus colegas, como graduandos, também não estavam participando do momento ali, não estavam querendo muitas vezes, porque talvez não queriam para a vida deles. E lá atrás eu comecei a me deparar, que, pô, eu acho que eu sou um pesquisador, tive a oportunidade de trabalhar com a Maria Cecília Torres também, e nesses momentos de interação entre pibidianos e contexto escolar e estágios, conheci a professora Cristina, que foi lá no IPA, dar uma palestra, e abordamos lá, eu tive de encontro o primeiro texto com a interdisciplinaridade, e ali eu fiquei meio que de olho, assim, na época, assim, pô, que legal essa professora, e esse tema que a gente está abordando, e tinha saído um artigo dela com os estudantes dela na época, e aí eu comecei a acompanhar o trabalho dela. E aí, anos depois, acho que tinha um plano maior divino, né, eu me deparei com ela na mesma linha, e hoje sou orientando dela. Então, as coisas meio que se encaixaram com o tempo. Seguindo um pouco da minha apresentação de hoje à tarde, então a gente cai na revisão de literatura, né? Como é que foi esse procedimento? Né? Eu vim dos periódicos científicos online, né, de Qualis A1 e A2, daquelas 440 páginas, que é bem pegado, na verdade, de pesquisa, mas isso é uma coisa que eu conversei com a professora e quer trazer, né, que é o procedimento, né, de pesquisar, ter calma, de estar ali, paciência, tranca a internet, cai, volta. Então, isso é o lado que muitas vezes a gente só vê o pronto, né, mas os bastidores, muitas vezes a gente não vê, mas é um processo que até mesmo entre ler os artigos, os títulos, isso constrói a nossa perspectiva e pensamento para aquilo que a gente está tentando falar e abordar. Então, esse é um processo que a gente tem que passar, né? Então, foi de Qualis A1 e A2, nas áreas de educação, revista de educação e também de artes. Então, os termos de busca, como eu trabalho no ensino médio também esse ano, na escola onde trabalho, privada em Novo Hamburgo, eu peguei alguns termos de buscas, que foi ensino médio, educação musical,
a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, artes e BNCC. Então, esses foram esses termos de buscas que eu procurei nessas revistas de artes e também de educação. O resultado de títulos foi 1.768 periódicos científicos. Né? Isso eu fiz uma tabelinha com a ajuda dos meus amigos também, que isso é muito importante também, esse contato, né, que a gente tem que eu tenho com o Marcos, com a Dani, com a Cibélia, de trocar informações, né? Isso é algo muito importante que a gente precisa amadurecer também como mentorando, como orientando, de poder ter esse diálogo com eles, de ver como é que está a pesquisa, compartilhar não só as felicidades, mas as dificuldades, né? Porque todos nós, acima de tudo, somos humanos, né? Então a gente falha, mas não é como a gente falha, mas é como a gente levanta, como é que a gente se ergue daquilo que a gente está passando, né? Então eu quero trazer esse dado também. Então foi 1.768 periódicos científicos. E aí, após esse refino, né, eu fiz 3 revisões, né, para chegar bem firme, né. Eu vim da última agora semana passada para chegar mais firme para vocês também, né. Quando a professora me convidou, meio que dei um peso ainda maior nos meus ombros, né. Não, vamos de novo. E aí eu fiz esse refino e defini com 14 periódicos científicos. Pode passar. Então aqui, né, eu tenho o gráfico de percentual de publicações em educação, em artes e qualis A1 e A2. Eu tenho ali a revista de educação com 82% e as minhas revistas de artes em 19%. Eu fiz esse gráfico assim em circular para ter mais ou menos uma noção. Pode passar, Bárbara. E agora, as revistas de artes foi 1.435 e as revistas de educação 333. Pode passar. E aqui eu tenho o gráfico 3, né, de análise de publicações em termos de buscas na educação com qualis A1 e A2 nas revistas de educação. Então, o total foi 333. De educação musical, que era o meu foco, eu tive 32. De ensino médio, 158. Interdisciplinaridade, 34. Transdisciplinaridade, 9. E da BNCC, falando sobre BNCC, 31. E de artes, 69. Falando de diversos termos, né, de tudo, né, mas aí aquilo que eu encontro da minha pesquisa foi aquilo que ficou definido. Pode passar, Bárbara? Então, aqui nos periódicos de artes, né, também na mesma revista, nos periódicos de A1 e A2, eu tive 1.435 total, de educação musical, 356, de ensino médio, 83, de interdisciplinar, tive 6, de transdisciplinar, 5, da BNCC, 1, e de artes, 1.007. Essas artes, é muito interessante, né? Como a arte tem uma coisa que eu observei também, né? O quanto de qualidade de percepções e visões diferentes que a disciplina o componente curricular de artes tem num peso incrível, assim, arte de tudo temos, e que eu nunca pude imaginar que tem, assim, pesquisas profundas, ricas, né? Em tudo que é sentido, assim, tá lá. Muito legal. Pode passar, Bárbara. E aqui fiz um comparativo dos periódicos, no gráfico 3, análise de publicações, dos termos de busca, só que aí eu coloquei na horizontal para vocês verem a diferença entre as revistas, as de artes e as de educação. Então ali ficou um pouco pequeno, né, o total, aí tem a artes ali, a BNCC, a trans, a inter, a de ensino médio e educação musical. As diferenças, né? Pode passar, Bárbara. Então, os critérios, né? Os meus critérios do qualis foi de 10 anos para trás, 2010, os periódicos de educação de artes, na revista de educação, de qualis A1 e A2. As publicações a partir de 2010 e a relação com a temática pesquisa de ensino médio, educação musical, interdisciplinar, transdisciplinar e BNCC. Pode passar, Bárbara. Aqui a tabela, né? Então, conforme foi desenvolvendo a revisão de literatura, nas conversas com a professora, a gente resolveu dividir tudo por tópicos, né? Então,
No Refino, na hora de direcionar as revisões, eu coloquei educação musical, né, por ordem de escrita e de data, depois ensino médio, a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e BNCC. Mas o mais interessante que parece que quando eu fui construindo, tinha algumas datas, e assim, construindo uma pesquisa, automaticamente ia se construindo os tópicos, e assim, pô, é interessante que tu faz esse refino, e depois parece que tudo vai se encaixando. Claro que eu não entenda ao fundo nas revisões, mas pelos tópicos e pelo resumo por alto que a gente já fez, assim, que eu já li, parece que as coisas vão se encaixando, assim, é algo muito interessante que eu achei relevante de ver. Pode passar, Bárbara. A minha metodologia, né, vai ser coletativa. Bogdan e Blicker fala sobre isso. A meta vai ser pesquisação, numa escola particular em Novo Hamburgo. Dentro da pesquisação vai ser uma abordagem onde eu vou trabalhar não só a minha visão, mas a visão dos estudantes e também a visão dos meus colegas que trabalham, porque a forma, depois eu vou explicar o que é o interdisciplinar e o transdisciplinar, para vocês entenderem um pouco como é que funciona essas questões, tá? Então, isso trabalhando a música dentro do ensino médio, que é o meu objetivo de pesquisa. Então, os instrumentos de coleta de dados vai ser projeto político pedagógico, regimento escolar, e entrevista semi-estruturada com os docentes e estudantes. E a técnica de análise e pesquisa de dados vai ser o Moraes que vai me dar essa base. Pode passar. Então, meu produto. Por enquanto, eu tenho 2 produtos, né? Na verdade, um é base para o outro. Primeiro, eu pensei em produzir material pedagógico para o 2º ano do ensino médio, que na verdade, lá na escola trabalha por ciclo, né? A gente vai trabalhar Machado de Assis. Por que Machado de Assis, né? Por que Machado de Assis? Primeiro porque é um cara fantástico, né? Um escritor fantástico que passou por nós. A escola onde eu trabalho, onde vai ser a pesquisa onde eu trabalho também, tem um trabalho forte com Machado de Assis, só que muito na área de literatura e também de português. E eu vi uma necessidade muito grande de trabalhar a questão do que estava acontecendo na época com Machado de Assis, na questão de música, o que ele influenciou, porque Machado de Assis ele tem como posso dizer, uma natureza muito forte poética. A poesia de Machado de Assis é uma coisa muito forte, então, tanto é que ele foi um dos que fundou a Academia de Letras, né? Então, isso é algo relevante, muito importante, que os estudantes precisam ter, e também é algo de base também para as provas do Enem, né, que também cai. Então, a questão, eu preciso não apenas contribuir na questão musical, mas a visão de mundo do estudante. Então, a minha ideia é essa. E também trabalhar Chiquinha Gonzaga, né, que todo mundo sabe, né, o quanto essa mulher foi importante para nós, né, 8 anos mais nova que Machado de Assis, nasceu em 1847, né, feminista, foi uma pioneira em maestrina carioca, que fez uma coisa muito importante, que construiu, anotei aqui, né, a Sociedade de Autores Teatrais Brasileiros, né, fez 77 peças, ela musicalizou, né, 77 peças musicais, e isso futuramente, ela traz a questão do teatro para fora, né, e é onde vem a questão do carnaval, né, então, tem muita coisa para abordar dela. Eu acho que é um conteúdo riquíssimo que ela nos traz, esse legado, né? E uma feminista, uma mulher que trouxe uma grande contribuição para a nossa construção cultural, assim como Machado de Assis. Eu acho muito relevante trabalhar isso com os estudantes e ter essa visão de mundo, né? Não apenas a questão musical, mas a questão do mundo que a inter e a transdisciplinaridade traz em suas raízes. Pode passar. Então, os resultados preliminares é uma articulação com o projeto de extensão do medievo e a contemporaneidade, onde tem a professora Cristina Rolim e tem a Bárbara também como
uma das minhas chefas, vamos dizer, né? E pode passar. E meu referencial teórico. Falando um pouco sobre a trans e a interdisciplinaridade, um pouco sobre a inter, primeiro, a Ivani Fazenda traz essa questão da possibilidade de quebra de rigidez dos componentes curriculares. O que eu queria dizer para vocês? Tipo, nós temos os conteúdos na inter, antes da interdisciplinaridade, tudo trabalhando individuais, matemática, história, sim. E aí, quando vem a inter, ela traz essa abordagem, de trazer todo mundo junto. Então, eu participei de projetos como muito interessante, né? Como eu trabalhava geografia, literatura, sociologia e também a arte, que a gente trabalhou um disco de um compositor, onde os estudantes tiveram a ideia de trabalhar a questão da geografia do Rio Grande do Sul, da literatura, da poesia, do disco do autor, a sociologia, o que influencia, dentro da música, os instrumentos que foram usados, a composição do instrumento, como eram tocados, como eram executados, porque eu acredito que no ensino médio, os estudantes precisam ter uma ideia de música no geral, também na performance, mas também de como entender a música, como escutar a música, como perceber a música. Então, eu acredito que também o estudante, aquele que não tem a questão de tocar algum instrumento, mas ele tem a questão de perceber a música de maneiras diferentes, né? Então, eu trabalhei em outro projeto também da questão que era as ondas sonoras, que a gente trabalhou física, biologia, geografia, né? A biologia dentro da questão como é que o sentimento da música, a física da questão sonora, e também a geografia na questão da escala Richter, aquela coisa toda, como é que as frequências influenciam, né? Então, a ideia de mundo e da interdisciplinaridade é essa, trabalhar as questões abordadas que antes trabalhava isoladas, trabalhar une. E a questão da transdisciplinaridade, ela sobressai, e aí o Japiaçu traz isso em seus escritos, né, sobre a transdisciplinaridade, que vem perpassando a interdisciplinaridade. E que é isso, né, é trazer a integração dos componentes curriculares e a eliminação das fronteiras. Então, aquilo que era separado um dia e uniu, e agora essa união traz para o dia a dia do estudante. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. E é uma pesquisa que está começando agora, né? A gente tem muitas coisas para delinear ainda, né? Não estou dizendo que é isso, mas acredito que esse é o caminho. Apenas estamos na revisão de literatura. E muito obrigado pela tarde e obrigado por mais uma oportunidade, professora. Parabéns, José. Muito obrigada pela tua apresentação, por ter compartilhado com a gente um pouco, vocês não têm ideia do pouco, é um pouquinho mesmo, do que é esse processo aí da revisão de literatura, e é um trabalho moroso, mas ele é muito importante, né? Uma revisão de literatura sólida solidifica, na verdade, solidifica as bases da pesquisa de vocês, né? Porque é o momento em que a gente conhece o que os nossos colegas da academia estão pesquisando, porque senão, muitas vezes, como eu digo para os meus orientandos, a gente acaba reinventando a roda, né? E a gente precisa avançar. E para avançar, precisamos conhecer aqueles que já fizeram. Eu acredito, do fundo do meu coração, que a revisão de literatura é o momento que mostra a humildade do pesquisador, né? Que ele realmente sabe, percebe o quanto ele tem que conhecer. Então, por isso que é muito importante, né? Então, quero dizer também para vocês que tudo isso é um processo na vida da gente. Eu também tenho cada vez mais solidificado isso em mim, né? E me dado conta da importância. E a gente tem fases na pesquisa e no processo de ser pesquisador, pesquisadora da gente. Então, a gente vai indo aos poucos, também não se apavorem, né? O Zé já está há algum tempo fazendo isso, quem está começando agora talvez
possa ficar nervoso ou nervosa com essas questões. Mas aqui a gente está para se ajudar, né? Então, essa proposta de apresentar, ela é, obviamente, para a gente conhecer esse trabalho aí do José, como é que ele fez, mas é também, e isso é muito importante, um momento de perguntas, de reflexões, de discussões em torno disso. Portanto, está aberto para que vocês perguntem, argumentem, sugiram, certo? Com vocês. Posso? Deve. Parabéns, Zé. Ah, olha que espetáculo, cara. Muito legal mesmo ver a tua apresentação, ver a forma como tu está conduzindo, não só como tu apresentou, mas a forma como tu apresenta a tua forma de pensar. Isso é interessante, porque não existe uma receita de bolo, né? Por mais que exista ali a introdução, revisão de literatura, metodologia, é importante que a gente dê o nosso perfil, a nossa característica, e a gente enxerga bem isso na tua apresentação, sabe? Isso é muito legal, te trazendo bem para a tua realidade, para a tua prática escolar. Isso é espetacular. Eu quero dizer que eu fico muito feliz, assim, de poder estar escutando isso, de mais um integrante do grupo, né? E quando tu trazes já sabe mais ou menos para onde que tu quer ir, quando tu traz as propostas assim, com Machado de Assis, com a Chiquinha Gonzaga, isso é muito legal. O Eduardo Bueno fala isso, né? Um povo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, né? E a gente, muito em relação à parte histórica, sabe pouquíssimo da nossa história e que dizer da parte cultural, né? Da parte da música. Né? Então, acho que é muito importante tu trazer isso, porque o pessoal, nós sabemos, mas o grande povo, a grande massa, assim, acho que Chiquinha Gonzaga se resume ao abre alas, né? E quanto ela foi importante na história, né? Quanto ela foi um divisor de águas, não era à frente do seu tempo em vários sentidos, né? O quanto ela pelejou, né? O quanto ela valorizou a cultura popular, né? Trazendo assim trazendo essa mistura do erudito com o popular. Ela não tinha essa visão essa visão preconceituosa. Então isso é muito legal. Então parabenizar por isso. E isso acaba também refletindo na prática com os estudantes, né? Uma sensação de pertencimento à cultura brasileira, o entendimento da sua própria história. Machado de Assis, Chiquinha Gonzaga, tantos outros artistas que muitas vezes nos passam em branco. Henrique Alves de Mesquita, talvez, que é um dos que pouco sejam pesquisados. Negro, também, que Dom Pedro, na época, o segundo, considerava o Beethoven brasileiro. Né? E tem pouquíssimas pesquisas sobre isso. Cara, parabéns. Só tenho a bater palma e agradecer pela tua partilha. Obrigada, Estevam. Pode falar, Zezinho. Fala, meu amor. Fico feliz porque é isso mesmo, assim, né? Eu quis passar e conversei com a professora, né? Nossa orientação, né? Trazer o outro lado, né? A forma de pensamento, né? Eu sou músico, baterista, e muitas vezes, quando a gente vê um musicista solar, um instrumentista tocar, fazer um solo, assim, a gente acha isso incrível, né? Mas como é que é a construção do pensamento dele? O que ele está pensando na fazer o solo? Como é que ritmicamente, né? Como é que é a divisão de compasso que ele está fazendo? Então, isso eu trago para os estudantes também, eu trago para o meu dia a dia, né? Eu tenho a prática, mas o que eu estou pensando? Onde eu quero levar o meu estudante? Onde eu quero levar mudar o pensamento talvez do meu colega, contribuir, ser humilde, né? Muitas vezes, né? Que isso eu acho que é o grande lance, né? De ser humildade, escutar a crítica, escutar, acho que pode fazer por aqui, pode fazer por ali, mas também tem que se impor, às vezes eu acho que nas tuas ideologias, né? Então, eu acho que isso é construção, né? E aí o reflexo vem no trabalho, né? Vem no trabalho dos estudantes, né? Obrigado mais uma vez, Estevam. Que bom, que bom. Rubens Mar, querido, pode falar. Também queria parabenizar aí, não nos conhecemos pessoalmente, mas parabéns pelo trabalho. Dizer também que gosto muito de Rio Grande, só não morei lá por detalhe. Sou natural de Bento Gonçalves, mas eu tenho um tio que se aposentou na Marinha, e eu conheci muito o Rio Grande. Tenho primos lá, enfim. Eu fui marinheiro. É mesmo? Meu tio também. Meu tio era tenente da Marinha. Enfim, de novo, parabéns. E eu queria só
na verdade, já te pedi um favor, já de cara. Tu falaste de um trabalho sobre a percepção em relação às ondas sonoras, né, no ensino básico, se não me engano, né? Foi no ensino médio. Foi no ensino médio. Eu estou iniciando o trabalho também aqui com a prof, sobre a escuta musical. Sim. E esse trabalho me interessa muito, então queria já pedir um contato para a gente. Com certeza. Vai ser uma alegria compartilhar. Tá, e parabéns de novo, cara. Tá bom, obrigado. Que bom. Muito obrigada, Rubens Mar. Eu não sei se o Marcos abriu ali a câmera para a gente ver como ele está bonito ou ele quer perguntar. Brincadeira, amado. Não, professora, eu estava aqui de gaiato, assim, olhando só e vendo. Eu queria parabenizar o Zé, particularmente, como ele mencionou, a gente está irmanado aí no programa do mestrado, né? A gente tem um vínculo bastante forte, oriundos da mesma escola, digamos assim, né? A minha experiência não é muito focada no ensino médio, mas eu acho um tema totalmente pertinente, atual. O meu trabalho, meu projeto de pesquisa, ele tem um enfoque na linha das políticas públicas e inserção em música, mas de uma certa forma acredito que as propostas, de uma forma, digamos assim, um pouco próximas, por mais que tenham outras ramificações, a gente tem um bem comum, que é a inserção da música, né, dentro do espaço escolar. Então eu acho muito pertinente a colocação do Zé, ainda mais tratando-se do ensino médio, né, e eu queria te parabenizar, meu irmão. Está de parabéns. Muito bom. Obrigado, Purim. Que bom. Que bom. Obrigada, Marcos. A Dani quer comentar alguma coisa, Dani? Eu quero dar os parabéns ao Zé, né, tem acompanhado aí a nossa luta, né, Zé? Todos nós, né, essa revisão de literatura, né, sempre em diálogo, se ajudando, a gente sabe do esforço que cada um tem feito, e assim, acompanhar essa construção do trabalho do Zé, o quanto nós evoluímos, né, então o Zé mostrou hoje, deu um show na apresentação dele, gostei muito, pude entender até de uma forma melhor, Zé, o que você está abordando, né, que para mim, que não sou da música, às vezes tem um pouco de dificuldade de compreender. E assim, eu me interesso principalmente quando você fala da cultura popular, você vai trazer isso também no seu trabalho, em algum momento o folclore vai aparecer também, que é o meu tema de pesquisa, né, em diálogo com o seu, no caso. Obrigado, Dani. E é isso mesmo, assim, isso que tá, o pessoal que não está muito próximo, assim, da gente, tá e não tá, na verdade, né, essa interação e esse olhar, né, tipo assim, eu praticamente falo com eles todos os dias da minha vida, assim, com a professora também, mais até mesmo que os meus familiares, né, então a gente fica um vínculo muito grande, né, e o olhar do próximo é uma coisa, é muito importante ter esse olhar do próximo, tipo assim, o que tu tá achando, né, e hoje, eu não mostrei, só a professora estava sabendo da minha apresentação, que ela viu, e agora eu apresentei, já a Dani já teve outra visão, mesmo conversando comigo todo dia, isso é muito válido, né? Isso ninguém vê, né? Mas são detalhes que a gente tem que levar para dentro da pesquisa, tipo, eu converso com a pessoa praticamente todo dia e ela não tinha percebido esse detalhe, então, isso é uma coisa que a gente precisa ter essa sensibilidade, né, do olhar, de pensar, e anotar isso, né, porque é os mínimos detalhes que fazem a diferença, né. Quando eu cheguei em Porto Alegre, poucos bateristas estavam fazendo faculdade naquela época, né, há 10 anos atrás, e eu fui um dos poucos que se impôs. Porque tinha 2, 3 das minhas referências da época que estavam fazendo faculdade, né, e eu fui fazer faculdade, e ali eu vi outro mundo, né, não apenas a performance, não apenas a questão de tocar, mas de poder contribuir com o desenvolvimento do indivíduo, né, aquele estudante que está com dificuldade de escutar, de se alfabetizar, desses pequenininhos, eu posso contribuir com a música, né, e ali eu vi um outro patamar, eu vi outro olhar para a educação, outro olhar para a música, né, isso me enriquece, né, uma coisa fazer algo que eu amo fazer, né, isso, fico muito grato. Obrigado, Dani. Bom, excelente, excelentes comentários, e vou fazer, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, vou comentar algumas coisas também que me parecem importantes, né? Então, o José apresentou essa revisão de literatura dele, mas também ele traz os elementos que o impulsionam na pesquisa. Então, primeira coisa que é muito importante é nós sabermos o que queremos fazer, né? É claro que quando nós começamos na pesquisa, a gente tem algumas ideias
mas não está totalmente fechado isso, né? Então, a gente vai, nesta caminhada, construindo as nossas próprias questões, ou os nossos questionamentos, as nossas dúvidas. E essas dúvidas, elas são importantes que as tenhamos, porque se não as tivéssemos, o mundo não evoluiria, né? Eu fico brincando, né, nós estaríamos ainda questionando por que o Sol não cai, por que as estrelas não caem, e essas foram perguntas fundamentais quando elas foram feitas na época, né? Então, a questão ou os questionamentos são fundamentais para o processo investigativo e para a própria evolução da humanidade, né? Nunca dissociando isso, porque a gente não faz pesquisa só para massagear o ego. Não, a gente faz porque a gente tem dúvidas, e principalmente em se tratando do mestrado profissional, mestrado acadêmico também, mas porque a gente tem perguntas e quer achar algumas respostas para compartilhar com a comunidade, com as pessoas. Então, isso é fundamental. Nesse processo, nós vamos falar mais em outros encontros sobre a revisão de literatura, mas eu também tenho pensado de algumas formas a revisão de literatura que talvez vocês também não vejam em outros lugares, certo? Então, eu também estou construindo, e não estou fazendo isso sozinha, nunca, estou junto com os meus alunos e as minhas alunas, nessa visão de revisão de literatura, como a gente pode fazer mais abrangentemente e como a gente pode comunicá-la. Porque também tem isso, né? O jeito como a gente mostra, ele é importante. Então, também a gente está construindo uma perspectiva de, ao apresentar o nosso capítulo ou o nosso item do artigo sobre a revisão de literatura ou da revisão de literatura nossa, nós organizarmos estes artigos, essas pesquisas que nós encontramos em relação a algumas categorias. Isso não tem nada escrito sobre isso, e isso não é uma obrigatoriedade. Mas, se eu me coloco no lugar de leitor daquele artigo, eu acho que eu gostaria de ler aquele material, que já é pesado por si, porque a gente sabe, se é pesado para fazer, também é pesado para ler. Como é que a gente pode tornar isso, entre aspas, mais palatável, né? Então, a gente pode organizar com categorias, juntando artigos que mais ou menos tratam de dentro daquela temática, mas de aspectos semelhantes. E isso tudo a gente está construindo. Então, eu convido vocês também a acompanharem esse processo, e nós estaremos apresentando isso nos encontros subsequentes também, com calma, né? A gente não tem que cumprir o currículo aqui, a gente tem que compartilhar o que a gente está fazendo, e isso é o mais importante. Isso é um aspecto que eu queria trazer, então, aproveitando a apresentação do José. Outro aspecto que eu quero trazer é que diz respeito mais especificamente ao nosso mestrado profissional, e a UERGS tem o seu mestrado em educação que é profissional. O Zé está trazendo aqui Machado de Assis e a Chiquinha Gonzaga. São importantes, muito importantes, inicialmente falando, né? O Machado de Assis, ele tem uma história que eu convido vocês a conhecê-la, que é uma história de superação, né? Ele era epilético, ele era negro, numa época, século XIX, que tínhamos dificuldades com o pessoal, e a Chiquinha também, ela não era negra, mas ela era filha de negro, então, na verdade, ela só não nasceu com a pele escura, mas ela era. Então, vocês imaginem isso. Machado de Assis é um dos 100 mais importantes escritores do mundo. Ele aprendeu muita coisa de uma forma autodidata. Ele ensinava uma coisa para aprender outra, esse era o pagamento dele, e um cara que se fez, né? Então, assim, é importante também que nós possamos apresentar para os nossos alunos e alunas essas pessoas que ajudaram a construir a história da cultura e, no caso, da literatura brasileira. O cara funda a Academia Brasileira de Letras, uma instituição que está ainda hoje. Então, ele é extremamente importante e nós devemos
conhecê-lo, então. E nesse processo de interdisciplinaridade que o José nos propõe, junto com os seus estudantes e colegas professores do ensino médio, isso pode nos ajudar a pensar perspectivas de trabalho pedagógico e pedagógico musical no ensino médio, de uma forma inter e transdisciplinar. E a Chiquinha Gonzaga? Uma mulher num mundo masculino, principalmente naquela época, trazendo a música, compondo, sendo intérprete, sendo regente e trazendo esses conhecimentos musicais. E aí nós teremos meninas também no ensino médio, conhecendo a história dessa Chiquinha Gonzaga e entendendo que elas também podem, né? Porque o currículo, ele é uma escolha, ele é uma seleção. Eu posso escolher este ou aquele. E à medida que eu vou, então, escolhendo alguns personagens que podem também suscitar este desejo de seguir, talvez, uma carreira ou se dedicar de alguma forma, eu posso impulsionar a educação. Então, eu considero extremamente importante esse trabalho do Zé. Quero dizer para vocês que o ensino médio carece de trabalhos nessa perspectiva em se tratando de educação musical, né? Então, nós vamos contribuir com isso para que nós possamos fazer frente, e aí eu me lembro do trabalho do Estevam, me lembro do trabalho do Marcos e de tantos outros que estão aqui também, que nós queremos mostrar que a educação musical presta para alguma coisa, né? É isso que a gente quer. E que mais do que presta para alguma coisa, ela presta em muito. Ela contribui com o desenvolvimento das pessoas. Então, nós temos que ter propostas para o ensino desta área, que é extremamente importante para nós. Se também nós não tivermos, nós daremos razão a quem diz que nós não precisamos estar nas propostas, nas BNCCs da vida e etc. Então, eu penso que esse trabalho, ele traga toda essa concepção subjacente, né? A gente só viu aqui a pontinha do iceberg, mas tem muita coisa aí por baixo, por trás dos lados nesse trabalho, né? Então, eu só quero parabenizar mais uma vez, Zé, que bom que tu estás te empenhando nesse aspecto aí, e todo mundo também, se tiver alguma sugestão, também pode fazer contato com o Zé, porque aqui a gente está construindo tudo coletivamente, né? Sim, muito obrigado, bem, professora. Querido, parabéns. Não sei se alguém mais quer comentar. Fico muito feliz com a participação de vocês. Então, dando sequência ao nosso trabalho, nós já tivemos aqui a entrada da Fábio, seja bem-vinda, e outros colegas que entraram, que estão saindo e entrando, porque a gente sabe que a internet está difícil, né? Agora o Thiago caiu de novo, entrou de novo, espero que não tenha caído da cadeira, Thiago. Então, eu vou chamar o pessoal que vai apresentar. Nós temos, então, um grande projeto que ele, de uma certa maneira, se subdivide, que são as vivências musicais e literárias para bebês e famílias. Então, eu convido vocês a conhecerem, é um projeto de extensão dentro de um programa maior que nós, então, conseguimos submeter ao UERGS e aprovar. Nós aprovamos 2 grandes projetos, que são programas, né? O da arte de ler e o de educação musical, cujo um dos projetos que estão inseridos é esse que a gente vai conhecer agora. Gurias, com vocês. Gurias e guris, porque tem guris junto, acho. Vamos lá. Quer começar, Dani, com um de vocês? Pode ser? Tá. Aí a Bárbara está mandando, né? Ou a Lê no slide. Podemos começar então, gente. Boa tarde, então, a todos. Eu já estou compartilhando aqui a nossa tela.
Tudo certo? Todo mundo escutando, vendo? Sim. Sim. Bom, gente, então foi muito legal essa parte da gente poder trazer hoje para vocês, então, né, conhecer um pouquinho sobre, né, o nosso projeto Vivências Literárias para Bebês e Famílias. Como a prof falou, ele faz parte, né, do Vivências Musicais para Bebês e Família, né. Então, a primeira ideia, falando lá de trás, né, foi até engraçado e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A minha entrada no projeto de extensão, o que me chamou mais atenção foi, né, a pesquisa, o projeto da FAB, que era Vivências Musicais para Bebês. E dali em diante, então, eu participei um pouquinho no ano passado, e surgiu a ideia, né, a gente foi conversando com a prof, e eu tive uma ideia, então, em fazer algo literário e musical, né, ou das artes em geral, mas para uma faixa etária um pouco maior, de 7 anos em diante, né, na parte da alfabetização. E foi muito, muito legal e engraçado até, porque no caso, eu parti de uma ideia, a prof foi conversando comigo, e acabou que as meninas se interessaram por esse projeto, e a partir dali a gente foi reformulando ele, e acabou ficando, então, Vivências Literárias para os Bebês. A faixa etária, né, ela se modificou, e o nosso projeto, então, a partir dali, começou a crescer, né? É muito legal ver toda essa parte de construção. A gente está desde fevereiro, né? Colocando ideias e discutindo sobre como poderia ser, né? E aquilo tudo. Então, todas ali do projeto contribuíram. O pessoal da extensão, eles são muito legais, gente, assim, ó, é uma família mesmo, como antes tinha sido comentado, porque não tem hora, para qualquer deles que tu pedir ajuda, todos estão dispostos, né, a ajudar. A prof. Cristina também, se tu mandar mensagem meia-noite, ela tá meia-noite e 1 te respondendo, então a gente tem muito retorno sobre, né. Então, falando um pouquinho do nosso projeto, então, a primeira ideia foi essa, né, a faixa etária de 7 anos em diante, e foi se modificando e acabou entrando junto no projeto da FAB, que é o Vivências Musicais, né. Então, o nosso projeto, ele é ofertado, né, preferencialmente, né, a todas as famílias e bebês de 0 a 2 anos. Oi. Tu tá mudando o slide ou não? Mudei agora, prof. Tá aparecendo? Não. Sempre tem que fazer em PDF, né? Porque atualmente eu não sei por que o Meet não tá. Então, tu tem que clicar no slide lá. Tira para ti, eu sei que ele está em modo de apresentação. Mas eu não sei o que há no Meet que ele não permite mais. Então, tu clica nele, que aí vai mudar. E agora, prof? Não. Tu tirou do modo de apresentação? Não. Então, tira. Mas não está no modo de apresentação. Do slide, né? Não, isso. Mas não está no modo de apresentação, porque está aparecendo os pequenininhos do lado. Mas não. Agora sim. O que tu fizeste? O que está acontecendo, então, para vocês todos saberem? Já vamos tudo botar em PDF, e vocês não podiam saber, porque isso é uma coisa recente, e eu não sei por quê. Isso aí foi tentativa e erro que eu descobri. Para ti, aparece como ele está na tela cheia, né, Ale? Sim. Mas ele não aparece para nós. E aí, o que tu tem que fazer? Tira do modo de apresentação e vai clicando nos slides, tá? Tá, perfeito, então. Tá? Fica tranquila que vai dar tudo certo. Então, gente, seguindo, então, agora vou continuar de novo, vou começar ali do começo, né? Então, o nosso projeto, ele é ofertado, né, preferencialmente, né, a todas as famílias e bebês de 0 a 2 anos de idade, né, visando o incentivo e o estímulo à leitura e às artes, porque a gente acaba abrangendo muito essa parte, né? A gente não fica ligado só na literatura. A gente tem um propósito de ampliar isso, né, criando atividades assíncronas, né, em cima disso, depois as meninas vão explicar um pouquinho. Então, né, esse foi um meio da gente ajudar a transformar o imaginário diverso, contribuindo, né, para a formação e o gosto pela linguagem literária, aguçando a percepção sonora, a oralidade, né, e lendo os textos, né, da nossa prof. Cristina, eu gostaria muito de acrescentar uma parte citada por ela,
no programa Arte de Ler, Poesias para Crianças, que eu achei assim, ó, que define muito o nosso projeto. É literalmente isso mesmo. Então, diz o seguinte na parte que ela escreveu, e eu acho que a gente pode levar isso para o nosso projeto como um objetivo principal dele, né? Diz assim: ler para crianças e com as crianças é de extrema importância. Os pequenos que são habituados a ler, ouvir histórias, poesias e música desde cedo, têm tendência a se tornarem bons leitores no futuro. A leitura ajuda na imaginação, na linguagem e na capacidade de compreensão de toda criança, despertando curiosidades e descobertas. Portanto, leiamos muito para e com as crianças. Então, assim, gente, eu vou passar agora para as meninas. Vocês vejam aí para mim, eu não estou enxergando vocês, se está tudo certinho aí, na parte síncrono e assíncrono do nosso projeto. Sim. Sim. Bom, então, eu tinha caído aqui, mas voltei, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo, perfeito, então. Então, eu vou explicar um pouco como é que vai funcionar, né, essas atividades que a Ali estava comentando aqui. Serão, então, atividades síncronas e assíncronas. As síncronas, elas serão via live, tá? No YouTube, no nosso canal, Educação Musical Diferentes Tempos e Espaços. Então, serão das 18h30 às 19 horas, mais ou menos 30 minutos ali de evento, né, das vivências, em que os pais vão poder assistir, né, a gente vai ter um momento de debate, um pouquinho no início ali, uns 10 minutinhos de fala, a prof vai contribuir bastante com essa fala, né, para os pais, da importância da leitura, enfim. E aí depois a gente vai partir, então, para a contação de história, junto com algumas interações musicais, que a gente achou que seria muito importante fazer, né, esse vínculo, né, com as vivências musicais. Então, vai ser, no caso, já vou adiantando alguma coisa que provavelmente a Fábio vai falar, vai ser quinzenal, né, vivências musicais, aí 15 dias depois vivências literárias, aí depois volta para as vivências musicais, 15 dias depois, e depois 15 dias vivências literárias. E assim, então, serão 4 encontros síncronos, né, via via canal YouTube, tá? E as atividades assíncronas serão atividades que nós construímos a partir daquele encontro síncrono, e nós podemos, então, nós vamos, né, disponibilizar esse material para os pais, através de um PDF, em que ele terá, então, depois a gente pode explicar, né, em cada encontro, a Dani, ou se a Dani quiser, a gente pode explicar aqui também, o que será, então, esse material de PDF, tá? Dani, passo a bola para ti agora. Boa tarde, me ouvem bem? Sim. Para mim, eu estou ouvindo bem baixinho, né? Mas se estão me ouvindo, está tudo certo. Bom, nós teremos 4 encontros, de abril a julho, um encontro cada mês, síncrono, como a Bárbara falou. O primeiro encontro, no dia 30/4, nesse mês, no finalzinho, vai ser com o título Festa no Céu. Escolhemos, então, um conto popular da obra de Câmara Cascudo, né? A versão da Festa no Céu com o personagem Sapo, né? Muitos conhecem com outro personagem, mas por ser uma obra, um conto baseado na obra que ele escreveu, então o personagem principal vai ser o Sapo Urubu. Então, para esse dia, nós pensamos no momento de abertura, né, onde vai haver uma apresentação do grupo, em seguida uma fala da professora Cristina, ela vai falar um pouquinho sobre por que ler para crianças pequenas, depois uma vinheta, e aí entra a contação de histórias, né? Combinamos que em todas essas lives que forem ocorrendo pelo YouTube, esses 4 encontros, nós 4, somos eu, a Alessandra, a Bárbara e a Patrícia, estaremos então participando juntas. Em nenhum momento, né, se assim Deus permitir, todas estarão juntas ao vivo com o auxílio da professora Cristina, coordenação. Então, esse primeiro encontro será a Festa no Céu, e aí a gente vai ter uma série de surpresas, né? Não vou contar, porque senão perde a graça. E aí o segundo momento, segundo encontro, dia 28 de maio, nós temos então a poesia da Cecília Meirelles, uma poesia sobre leilão de jardim,
neste dia, a Prof. Cristina também fará uma fala de abertura, em que será colocada a importância da poesia para bebês. Algo que a gente quase não vê, né, as pessoas comentando sobre a poesia, especificamente para essa faixa etária. Então, trazemos a poesia de Cecília e algumas canções, né? E aí de autoria nossa, do grupo, também são surpresas que vocês vão ver no dia. No dia 25/6 temos o terceiro encontro. Este encontro baseamos neste livro aqui, que foi uma indicação, vocês conseguem ver, uma indicação da Prof. Cristina, Contos Acumulativos Sem Fim. E bebês geralmente gostam dessa coisa da repetição, então pensamos em trabalhar com este conto acumulativo, que será sobre o elefante, também um personagem que as crianças adoram. Então, vamos trabalhar com aquela música, um elefante se balançava na teia de aranha, que também é um conto, né, uma música que foi musicado, e a ideia será, então, um desafio com torres. Nós vamos contando a história, montando as torres, depois vai ter um momento musical, e na parte assíncrona também haverá uma proposta com essas torres. E por último, fechando o quarto encontro, temos a fábula Cigarro e a Formiga. Ainda estamos elaborando este último encontro, né, está em construção. Então, a nossa proposta para o momento assíncrono será uma proposta de atividade sensorial e sonora, né, meninas? É isso, né? Acho isso que aí, nada, não sei se vocês querem complementar alguma coisa para Cristina e vocês, meninas. Quero só salientar, dentro desse trabalho que vocês estão percebendo assim, é uma atividade de extensão, ou é um projeto de extensão, mas a pesquisa está intrinsecamente relacionada a esse trabalho. Então, aqui nós temos a pesquisa no que diz respeito às questões do folclore, aos próprios contos, e ali a Daniele, enfim, as gurias estão mencionando o Luiz da Câmara Cascudo, que é uma importante referência na área do folclore, é um dos nossos grandes pesquisadores de folclore. Nós temos também a Carmen de Melo Matos, que trabalha com essa questão dos contos acumulativos, e foi uma grande pesquisadora, nossa colega da Comissão Gaúcha de Folclore, e são materiais, gente, que a gente não tem mais encontrado. Então, nós precisamos, para trazê-los, pesquisar muito. Então, vejam que a pesquisa, ela está em todo o processo. E essas atividades, elas são possíveis de serem, então, externadas ao público a partir de um trabalho que não começou agora. Então, quando ele vai aparecer, aquilo ali a gente não consegue nem imaginar o quanto tem subjacente a isso um trabalho de pesquisa, de organização, de como transformar isso para o público, para quê? Para que a gente alcance o nosso grande objetivo, que é oportunizar momentos, então, vivências literárias para esses bebês, porque os bebês, já desde o ventre materno, eles têm a audição e eles escutam o que a gente diz. Então, imaginem fazer atividades de leitura para os bebês já dentro da barriga da mãe. Coisa maravilhosa. E também as vivências musicais. Então, eu só quero salientar, parabenizar o trabalho das gurias, vocês não têm noção do trabalho com afinco que elas têm feito, e também o pessoal das vivências musicais. Parabéns, gurias. E acrescentar também um pouquinho, a gente acaba ganhando com isso, né? Porque a gente vai atrás de tantas pesquisas, tantas leituras, que isso acaba despertando outras curiosidades na gente, né? Então a gente eu agora já estou começando a ficar assim, eu já começo a pensar em outras coisas. Mas aí de um assunto tu vai para o outro, daquele outro tu vai para o outro, e aí tu vai tendo ideias, e é assim, isso não tem preço, né, gente? Então agora é com a Babi? Isso. Aí agora eu só vou apresentar de forma bem rapidinha, né, as organizadoras desse projeto. Então, a professora Cristina, pode passar. A querida Daniele, né, nossa colega aqui quer dizer, nossa colega não, a
mestrando aqui, não é minha colega, mas eu já digo colega igual. A Paty, que é a nossa colega também. Eu. E a querida Alessandra. Então, o nosso muito obrigada. E aqui os nossos contatos, que tem o e-mail, o YouTube e o site. Por favor, acessem lá. Isso aí, gente. Daí, então, se vocês quiserem conhecer e saber mais do nosso projeto, esperamos vocês lá no primeiro encontro, né? E vai ser bem legal, assim. Muitas surpresas. Muitas músicas autorais da Dani, super criadora, né? A Babi, né? Tirando de letra, a Paty com muitas ideias, muitas ideias também, assim, de atividades, é um grupo muito legal, gente, de trabalhar, a importância, né, hoje eu consigo ver, eu nunca tive, assim, esse trabalho que desse tão certo em grupo, né, porque às vezes a gente não tem uma experiência muito legal, assim, em grupo, então, eu falo assim, de verdade, desde que eu entrei na extensão ano passado, todos sempre foram muito legais, assim, e a gente fazendo essa construção do Vivências Literárias, eu até comentei com a Fábio, nossa, Fábio, eu tô muito entusiasmada com isso, porque todas pegam junto, a Babi, a Dani, a Paty, todos, e foi uma construção, foi muito engraçado, porque não foi uma, né, de uma coisa, todas tinham que concordar, ou daquela ideia que uma teve, a outra tirava outra ideia melhor ainda. Então, foi tudo resolvido, tudo aplicado, tudo no grupo. Não foi nada individual. E ainda tem aí a possibilidade, né, um pouquinho agora mais para frente, da gente fazer um e-book, né? E vamos torcer os dedos para que dê certo. Então, é isso, gente. E até proposta de CD aí envolvendo o negócio. O céu é o limite. Que maravilha. E nós vamos dar sequência à apresentação e depois a gente, é importantíssimo que vocês falem, perguntem, e eu só quero fazer uma reflexão que eu acho que é importante. Essa experiência no trabalho coletivo, ela é importante de ser levada para a escola, né? As nossas crianças, os jovens e adultos, na educação básica e no ensino superior, precisam também perceber que nós, professores e professoras, conseguimos trabalhar coletivamente. Porque se nós não conseguirmos, como que nós iremos querer que as crianças também façam isso? Então, o exemplo parte de nós, né? É muito importante isso, com certeza. Parabéns, gurias. Agora a gente segue nas vivências musicais e depois a gente anotem as perguntas, isso é muito importante, os comentários, para a gente fazer essa reflexão. Parabéns, gurias. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu, de novo, mais uma vez. Desculpa o atraso e não consegui ver a primeira parte, estava participando de um evento, mas vim para falar um pouquinho do nosso projeto, né? Como as meninas já falaram, a gente, enfim, né? A gente se envolve bastante, o grupo pega junto, já temos vários agregados no projeto e que só contribuem, né? Isso é muito importante. E, então, para quem não me conhece, né, eu sou a Fabiane, sou mestranda em Educação pela UERGS, sou psicóloga, psicopedagoga, especialista em Educação Inclusiva, estudante de Pedagogia e mãe, e participante do projeto de extensão aí, filhinha da Cristina em todos os projetos. Eu vou falar para vocês um pouco, né, sobre o nosso projeto Vivências Musicais para Bebês e Famílias, e como eu já falei outras vezes, né, mas como tem algumas pessoas novas, eu vou, para contextualizar, dizer como é que ele surgiu, né, mas de maneira bem resumida. A Jennifer vai ajudar ali nos slides, a chefa maior. Então, esse projeto, ele surgiu com a pandemia, né, já tinha uma proposta para que ele acontecesse. A minha pesquisa de dissertação é sobre música com bebês, né, que foi feita durante esse projeto no ano passado. E daí, com a pandemia, a gente fez de forma virtual, né? Surgiu o projeto de extensão, foi mais ou menos em julho do ano passado. No início era bem poucas pessoas, né? Era eu, a Carol, a Jennifer, depois veio a Babi,
a Ana já estava, eu acho, tinha a Nicole, né, a Cris, claro, e aos poucos a gente foi ampliando esse grupo. A gente sempre se encontrou pelo Google Meet e fomos pensando, né, como é que poderia acontecer de início um projeto que viabilizasse a minha pesquisa, né, que como antes da pandemia era para ser presencial, numa escola, com os bebês e as famílias, com a pandemia teve que ser virtual. Então, foi bom também que eu ganhei todas essas pessoas para contribuir comigo e a gente aprender juntos, né? Então, temos no projeto estudantes de licenciatura em música da UERGS, da pós-graduação, né, que terminou a turma, agora se formaram, mas vários participaram conosco, e também no mestrado profissional da UERGS. E foi o que possibilitou a minha dissertação de mestrado e também utilizei os dados, né, para que ela fosse realizada. Pode passar, gente. Então, o nosso projeto, né, está bem com várias pessoas, mas sempre tem lugar para mais um, já deixo o convite, quem quiser participar, a gente sempre tem um espaço. Ali na parte de cima, né, foi até difícil colocar todo mundo no slide, né, porque tem bastante gente, mas isso é muito bom. Então, eu coloquei quem está participando mais diretamente com as vivências musicais que a gente vai realizar nesse ano, as síncronas pelo YouTube, que depois eu vou explicar, e ali embaixo todas as pessoas que podem não estar diretamente participando de todas as reuniões, mas estão sempre contribuindo, cada um da sua forma, conforme o seu tempo. A gente sabe que tem, né, pessoas que estão bastante envolvidas com outras coisas, e também temos o trabalho, enfim, mas que o importante é que sempre estão disponíveis, né? Sempre estão procurando, daí a gente conversa por áudio, vai dizendo quando é que dá para mandar tal coisa, mas isso que é importante, né? Mesmo, eu vejo que mesmo quem tem pouco tempo, sempre está disponível para tentar contribuir, né, de alguma forma. Eu estava falando com o Estevam agora ali no WhatsApp, estava escutando. Então, assim, sempre tem uma forma de contribuir, isso é importante, porque a pessoa não precisa ir lá realizar a vivência, mas ela pode enviar um material, ela pode dar uma sugestão, né, enfim. Também temos a Débora, né, vou dizer cada um, então. A Cris, né, que participa conosco desde sempre, temos a Ana, o Tiago, a Jennifer, a Carol, que são quem vão fazer os encontros, né. Eu não faço nenhum encontro, só fico ajudando na organização, na coordenação, nos grupos, né, como quem já me conhece sabe, eu não toco nenhum instrumento, não canto, mas estou apaixonada pela educação musical, aprendendo. Daí temos também a Babi, tem a Débora, que até coloquei junto com a Betina, ela foi uma das participantes da pesquisa, né, ela fez parte das vivências do ano passado, então considero bem importante assim, que o nosso trabalho foi tão bacana que as pessoas quiseram trabalhar conosco e aprender conosco, né? Então isso é um reconhecimento, não foi só uma pesquisa, né? Foi uma vivência que elas tiveram, gostaram, aprenderam e estão aí conosco, né? Hoje ela estava no nosso grupo de estudos, então isso é fundamental. O Estevam, né, meu colega de mestrado, a Dani também, minha colega do mestrado, a Alessandra, tem o Marcos e o Zé também, que está no mestrado, apresentou hoje para vocês. Então, no ano passado, como a ideia era realizar as vivências, claro, poder contribuir com as famílias, principalmente nesse momento de pandemia, a gente sabe o quanto é importante a música, e, né, claro, não, a ideia é falar tudo agora, mas desde a gestação, né, essa conversa da mãe com o bebê, que é super importante, e depois que nasce também, né, as cantigas, as canções, as brincadeiras, e com a pandemia também teve a questão da escola, né, muitas crianças ficaram sem ter aulas, né, e um bebê não ia ter aula online, ainda mais no ano passado, que ainda não estava bem organizado isso. Então, a possibilidade de a gente realizar esse projeto seria não só de fazer a minha pesquisa, mas de poder, né, proporcionar esses momentos para que as famílias auxiliassem os bebês em seu desenvolvimento, né, porque coisas que a gente percebeu, que mesmo famílias que já tinham filhos, aprenderam várias questões durante as vivências, né, de como estimular o seu bebê, como ter mais esses momentos de afeto, de carinho, tudo a partir da música, né. Então, nós fizemos virtual, pelo Meet, né, foram encontros, 8 encontros síncronos, mas também é importante dizer que a gente mandou um vídeo, né, a gente também faz vários vídeos, várias vinhetas, várias coisas, vários trabalhos, de que essa vivência, o bebê não precisaria estar diretamente
interagindo com as telas, né? Porque a gente também teve essa preocupação que a ideia não era o bebê olhar o que estava sendo feito na vivência e reproduzir, até porque muitos não conseguiriam, mas da família ter esse momento de afeto, de vivência musical, de carinho com o seu bebê. Então a gente tem um vídeo que a gente manda para eles dizendo como interagir, até um vídeo bem engraçado, como fazer, como não fazer, né? Para que a família tivesse virado para as telas, né? Por exemplo, esse pai ali está participando, né? Ele tá, a tela tá onde foi tirada a foto, foi um print que eu fiz. Então, ele olhava para a tela e reproduzia com a filha, né, com a Aurora ali no caso. Então, foi bem importante também essa orientação, porque mesmo com essa questão da pandemia, a ideia não era que os bebês ficassem expostos às telas. E a gente acompanhou 10 famílias de forma síncrona, que ocorriam encontros pelo Meet de 30 minutos cada, uma vez por semana. E a gente também teve famílias assíncronas, como teve maior número de inscritos do que a gente queria trabalhar, então a gente fez um outro grupo e todas essas vivências eram gravadas e postadas no nosso canal do YouTube, que essas famílias recebiam o link, era um link privado, e podiam reproduzir com seus bebês. Então a gente teve grupo de WhatsApp, tanto das famílias síncronas quanto assíncronas. E... não vou nem olhar o chat ali, pensando eu vou todo o kit. A gente enviou para as famílias síncronas um kit de musicalização, né, que era um kit com instrumentos que eram fáceis de fazer, mas que eles pudessem utilizar nas vivências, até porque a gente não sabia que materiais cada família ia ter, não que precisasse ter, né, mas como também tinha pesquisa, a gente achou que seria importante, e até para incentivar que eles pudessem fazer outros depois, né. Tiveram atividades assíncronas também, que o pessoal gravava algum vídeo de alguma atividade, a gente mandava, e estava no canal no YouTube, e teve essa interação pelo WhatsApp. E eram bebês recém-nascidos até 2 anos, e quando tinham irmãos também podiam participar. Tinham vários que participavam e se divertiam bastante também. Pode passar. Ali eu botei um print de um dos encontros, então... O encontro ia acontecendo, cada semana era um participante do grupo que fazia o encontro, a Jennifer, a Carol, a Ana, a Babi, né? Então, cada um, a Cris fez com a Cacá, com a cachorrinha dela, ficou super em alta, né? Todo mundo gostou muito. E as famílias iam interagindo. Inauguramos assim. O Grupete aí. O Grupete, isso. Daí foi aí que surgiu o Grupete, para quem já viu a figurinha. Então, era importante que as famílias não precisavam ficar fazendo tudo exatamente naquele momento, até porque tinham crianças menores, crianças maiores, mas que elas tivessem aquele momento, né? E teve várias delas que falaram também sobre isso, que era um momento que eles tinham para parar e ficar com os bebês, né? E depois, claro, várias outras coisas que depois vai aparecer mais nos dados da minha pesquisa, que ainda estou analisando, né? Mas da repetição das músicas, a gente trabalhava sempre com uma estrutura, né, de cada vivência, então a canção de acolhida, que falava o nome dos bebês, que eles se identificavam, né, naquela canção, daí tinha outras canções, né, cada vez com um tema, uma música de relaxamento e também a canção de despedida, sempre era a mesma música de relaxamento, de despedida e de acolhida, que os bebês já identificavam. E algumas músicas dos encontros a gente também repetia, né? Teve até a música do Cadê, né? Que usava uma fraldinha ou um lenço, e a Betina, essa que está no canto esquerdo da tela, de vestidinho rosa, teve um dia que não tinha essa música, né? E ela foi lá no armário e buscou um paninho, que ela achou que ia ser cantada. Então, como eles já estavam acostumando, né, com aquele trabalho daquelas músicas. Pode passar. Carol, quer falar? Para não perder, Fábio, antes que tu Claro. que, né, mude o assunto. Quem quiser pode ir falando. Tá bom. Tem uma questão bem importante aí, né, que é a construção de cada encontro. Teve todo um planejamento, assim como vocês viram as gurias das vivências literárias mostrando delas, e um processo do planejamento foi que nós convidamos uma colega com experiência já, assim, bastante experiência no trabalho de musicalização de bebês, que é a Jéssica.
E aí a Jéssica agora não está conosco, mas muitas pessoas já conhecem ela, e ela nos chamou a atenção, porque o planejamento ele não é uma coisa engessada, o planejamento, nós, né, professores sabemos disso, ele tem que ser dinâmico, né? Ela nos chamou a atenção para pouca repetição que tinha nos nossos encontros, no sentido de, nós tínhamos uma música de acolhida e uma canção de acolhida e uma canção de despedida, e a canção de relaxamento que também era a mesma. Mas o que acontece? As outras canções se modificariam conforme a pessoa que iria conduzir a vivência. Isso não é um problema, mas a questão é que a gente ia cantar uma vez uma canção, brincar uma vez com ela, no outro encontro já seria outra coisa, e não é assim que funciona com a criança, né? Não só com a criança, para adulto também, a gente precisa de repetição para internalizar e para aprender, realmente, ainda mais quando se fala de música. Então, nós achamos muito importante essa contribuição da Jéssica, e aí tivemos que organizar todos os encontros de novo. Aí decidimos quais canções a gente ia manter, e aí ficou, na verdade, 2 modelos, 2 tipos, né, de encontro, praticamente, assim, com canções que se repetiam, e uma canção surpresa, né? E pensem, tudo isso em no máximo 40 minutos, para não ficar cansativo. Então, não era tanta coisa quanto parece, mas a repetição, muito importante, é algo que nós, no primeiro momento, não tínhamos nos dado conta, e hoje a gente já sabe, né? E o tempo também, né? A gente tinha pensado primeiro em 1 hora, depois a gente diminuiu para 30 minutos, e foi um tempo ideal, assim, né? Até para as crianças estarem ali naquele momento, a ordem, né? A questão da canção de relaxamento, tinha bebês ali, o Arthur, que é aquele bem embaixo ali, que aparece a lareira, a mãe deles que ele sempre dormia no final da vivência, né? Porque tinha canção de relaxamento, daí já ia relaxando, pronto, acabava, dormia. E a gente teve bebês, né, tipo a Antonella, que aparece a mãe dela segurando um balão, a Jennifer está mostrando ali, ela começou o projeto com 2 meses, quase 2 meses. E pelos vídeos, daí durante esse período tinha interação pelo WhatsApp, enfim, dá para ver muita diferença, assim, dela com 1 mês e pouquinho, quando ela começou, né, estava vendo até com a Cris essa semana, e com 3 meses, tipo, quase nem passou o tempo, mas ela super interagindo com a música, assim, no vídeo, muito bacana, assim, foi muito legal. E agora a Antonella está na fase do chocalho, a Antonella é minha quase prima, digamos assim, e agora ela procura o chocalho, Fábio, ela vai, ela pega o chocalhozinho, ela pega os objetos sonoros, agora ela está nessa fase porque ela senta, ela está firme, ela está engatinhando, então agora ela utiliza o kit de musicalização e ninguém segura ela mais. Que amor, ela é muito fofa. Pode passar, Jennifer. Então, e daí nesse ano, né, a gente optou por fazer de um outro formato, até porque a gente sabe que as famílias estão cada vez mais na correria, né, e todos nós, né, reuniões e trabalho, algumas escolas voltaram, tinham várias famílias que eram pedagogas, as mães, né, e para abranger um número maior de pessoas também, a gente mudou esse formato para ser no YouTube, né, no horário das 18h30, que é um horário que a maioria já trabalhou, já voltou do seu trabalho. A duração permanece 30 minutos, então não há necessidade de inscrição. Quem tiver algum conhecido, quiser indicar, né, pode indicar, e não precisa ser só de 0 a 2 anos, porque teve muitos irmãos que participaram, né, das crianças ali, 5 anos, 7 anos, e se divertiram horrores, assim. Então é um momento família, assim, né? Vai ser ao vivo pelo YouTube, mas depois a gente vai também disponibilizar as gravações. Vai ter um grupo de WhatsApp para quem quiser participar, a gente vai enviar um formulário, quem tiver interesse vai participar do grupo, e lá a gente também vai botar as vivências assíncronas, ficou com 3 S's ali, e as vivências, né, como as gurias falaram, então vai intercalar, vai ser uma por mês da vivência musical e uma por mês da literária, e intercalando vai ter uma vivência a cada 15 dias, né. Então a nossa vai ser dia 16/4, que é semana que vem, na sexta-feira, 14 de maio, 11 de junho e 16 de julho. Então é só né, acessar o nosso canal do YouTube e assistir quem tiver interesse. Pode passar. E daí o resultado, né, um dos resultados desse projeto do ano passado foi a escrita de e-books, né, porque também eu sou aluna do mestrado, a gente tem o foco também em resultar num produto educacional, né, a gente vai fazendo vários produtos, né, os orientandos da Cristina, então eu estou construindo 2 e-books.
um primeiro e-book, né, com a Jennifer, com a Cris e com todos os outros colegas, né, mais especificamente nós, e com a contribuição dos demais, que é um e-book com foco nas famílias, mas que também vai dar para ser para educadores e pessoas interessadas. Como que está sendo esse e-book? É o relato das vivências, né, o que aconteceu nas vivências, com alguns depoimentos, porque daí eu fui pegando depoimentos sobre a vivência síncrona, assíncrona, enfim, né, um material que a gente já tem no site, inclusive, com algumas fotografias, mas acrescentando as músicas que foram tocadas nas vivências, e algumas delas com a letra e partitura. Então, por que é importante? Porque assim como nós também, às vezes no início a gente não sabia muito o que trabalhar, tá meio que, né, não que a pessoa que tem interesse vai fazer igual, mas já dá uma boa ajuda, né, tanto para as famílias como uma recordação, porque eu falava, ai, Cris, tem que deixar uma recordação para elas, né, alguma coisa para elas lembrarem desse momento, né, dessa fase. Então, as famílias vão ver e vão relembrar o que viveram. E um educador musical, um estudante, ele vai ver e ter ideias e conhecer mais, né, um pedagogo pode trabalhar na escola, aquelas músicas. Como a Carol falou, já tem músicas autorais ali, a Jennifer lançou uma música que fez super sucesso, né, nem esperava, né, eu acho que nem esperava tanto, assim, né, mas a música da Formiguinha, não teve uma família que não tenha falado, né, na minha entrevista final daquela música. Então, algumas músicas, inclusive, com a partitura, para quem tiver interesse também em tocar. E um outro e-book, que também é em parceria com a Carol, com a Cristina e todos os outros integrantes do grupo, que é sobre propostas pedagógicas de vivência musical na educação infantil. Então, é um e-book com foco mais para os profissionais da educação, mas que também vai servir para outras pessoas, que cada pessoa que está enviando uma proposta, uma vivência musical, a gente está detalhando bem essas propostas, né, essas vivências, e o máximo que puder explorar de cada uma, né, tanto no que se refere à música, como questões da pedagogia, dando materiais complementares, né, dicas de sites, de link, coisas que a gente mesmo produz. Então, oficina de materiais sonoros, a gente ensinou vários instrumentos musicais, né, vocês, né, da música ensinaram vários instrumentos musicais. Então, se tem uma proposta que utilize algum instrumento daqueles, a gente coloca o link para a pessoa poder, né, fazer esse material, caso ela queira. Enfim, então, são várias propostas bem detalhadas. E a ideia depois é registrar o material, né, o e-book, mas distribuir gratuitamente. E acho que é isso, né? A gente tem outros projetos que a gente também fala num outro momento, que também foram a partir das vivências. A gente tem as redes sociais, então, né, como as gurias falaram, no nosso canal no YouTube, no site, a gente vai postar, então, sempre sobre essas vivências, a gente vai estar postando no site, né, a gente também posta no Instagram, a gente tem um e-mail para quem tiver alguma dúvida também, e acho que é isso. Se alguém tiver alguma coisa que quiser complementar, pode ficar à vontade. Fala, Thiago. Não, eu só queria complementar, já colocou mais ou menos tudo o que precisava para a galera se inteirar do projeto, mas colocar também esse lado do aprendizado nosso, né, como estudantes de música, que é algo indescritível, assim, a experiência, por exemplo, ano passado eu participei junto, eu não cheguei a fazer nenhuma vivência, né? Eu auxiliei só lá na última vivência que a gente fez com as famílias assíncronas, a gente fez uma vivência síncrona com o pessoal que era das vivências assíncronas, né? Mas como era bacana a experiência de cada um tendo, né, nessa loucura que é a pandemia, essa experiência de fazer, muitos nunca tinham feito uma atividade assim à distância, né, mas ao vivo ao mesmo tempo, né? Então foi legal, e daí como a gente fazia as vivências, a gente ficava no final para conversar e acabou virando um hábito, né? Então essa troca de experiências ali de quem fazia a vivência, de como se sentiu, né, do que podia ter melhorado, do que não, é muito bacana, assim, né? Então a gente vai aprendendo, vai crescendo, também a gente, né, a vivência é para os bebês e as famílias, mas a gente como educador musical vai crescendo muito mais, né? Então é muito bacana esse projeto também nesse sentido, é um aprendizado indescritível. Esse ano que a gente está também discutindo bastante a questão folclórica, né, já músicas folclóricas, até por problemas dos direitos autorais e tudo mais, a gente tem uma discussão e está trazendo mais esse lado, então, tanto nas vivências literárias, né, quanto agora nas vivências musicais,
Então, são conhecimentos, assim, que tu vê na prática. É um aprendizado que tu aprende fazendo, né? E que não tem outro jeito. Esse tipo de coisa tu não aprende... O livro ajuda, mas ele não vai estar escrito, né? Pode tentar relatar, mas tu vai mesmo aprender na hora que fizer. É um projeto maravilhoso também nesse sentido. Eu até tinha anotado aqui, acabei não falando, mas também das vivências pelo YouTube vai ter toda essa estrutura, né, que a gente vai manter, mas com outras músicas e trabalhar, né, vai ter um encontro para cada tema, né, então partes do corpo, sons, animais, cores, né, e eu estou participando essa semana, né, desde segunda-feira, do Seminário Internacional de Desenvolvimento Humano, né, e música, ali da Maria Bethânia Paris e da Angelita, enfim, e o quanto eu estou vendo, assim, que o nosso trabalho está bem à frente, porque muitos falam que, com a pandemia acabaram parando, né, o trabalho com os bebês, porque como é que vai trabalhar com os bebês? E a gente seguiu, a gente começou o trabalho, na verdade, né, e não parou, né, e até pelos artigos que a gente lê, né, às vezes tem uma pesquisa, mas é com um bebê só, com 2, 3 bebês, então logo vocês vão ter minha pesquisa com 10 bebês, com 9 bebês. E de repente a da Jennifer vai ter com 20 bebês, vamos aumentando cada vez mais, né? Mas é isso, assim, a gente está trabalhando e teve um bom retorno das famílias, né? Que isso foi importante também, mesmo sendo à distância, mesmo toda essa questão, né, da pandemia, as famílias que eu fiz entrevista com cada uma, né, tanto no início como no final, foram só elogios, assim, e pelo trabalho, né, de todos os estudantes ali, que até já conversei várias vezes com a Cris, assim, da importância de vocês também estar tendo essa vivência, né, quem está na faculdade, que às vezes não tem essa oportunidade, né, de trabalhar no início, nunca trabalhei com bebê, de trabalhar e ver até se identifica, se não se identifica, mas ter essa experiência, né, que também é importante em todas as áreas, a gente ir experimentando, e então acho que contribui muito. Fala, Carol. Um programa de extensão, ele tem um grande objetivo de servir a comunidade de alguma forma, né, e comunidade, pesquisa, universidade, então a gente fez isso, mas a gente tem que aprender também, né, porque nós estamos nesse meio para aprender, não só a gente oferta, né, mas a gente aprende junto, e foi bem isso que a Fabi falou, pessoas descobrindo que talvez não era muito a sua praia os bebês, pessoas frustradas porque desafinaram, pessoas que perguntaram quantos aninhos ele tem para uma criança de menos de 1 ano, então, assim, coisas que a gente vai aprendendo só no tato, e principalmente, assim, como ser o professor no aprendizado remoto, no ensino remoto, né, bebê nem dá para falar ensino, né, mas como ser professor e fazer propostas musicais de uma forma remota. Com os maiores é mais fácil, é mais tranquilo de fazer isso, mas com os pequenos, e aí vem a questão do que a Fabi traz também na pesquisa dela, não se trata só do bebê, se trata da família, né, tanto que a gente fez aquele vídeo introdutório para explicar que a criança não precisa estar olhando para a tela, é a família que vai estar interagindo com a criança, o familiar que vai estar ali, o cuidador responsável, e aí ele vai interagir com a criança, então ele precisa também aprender esse modo de interação, e se trata dessa família, um trabalho de musicalização com bebê e criança bem pequena sempre envolve família, se não envolver, não tem, bebê não tem como, os maiorzinhos têm, mas não é tão efetivo, então isso foi uma coisa que a gente teve que estudar para saber, para aprender que era a família também o foco, né, quando se trata de bebê, porque aí eles vão ser os multiplicadores, né, então essa é a importância. Excelente, excelente apresentação, tanto das vivências literárias quanto musicais, e agora é importante a gente também poder dar o espaço para o pessoal perguntar, comentar, sugerir, por favor, então, alguns momentos, então, para a gente poder conversar, queridos. Preciso rir um pouco com o Wilson. Tu viu ali, Thiago, o comentário do Wilson para ti? Muito bom, Wilson, querido.
Teve a pergunta de Edilene, que a gente respondeu ali, mas de modo geral, o projeto sempre foi aberto, né, a pessoas com qualquer tipo de necessidade especial, né, que se inscrevessem, e aí, a partir disso, nós organizaríamos a questão da acessibilidade, né, para poder, de alguma forma, fazer com que esse sujeito tenha uma experiência bacana no projeto. Acabou que não houveram inscrições, né, de pessoas com necessidades especiais e não foi preciso adequar, mas ainda não fizemos, Edilene, nesse programa, um trabalho específico para surdos, né, mas é interessante a matemática que a gente sabe que está sempre, como professores, a gente pode encontrar sim, tem que estar preparado para adequar o planejamento. Eu achei, posso comentar? Deve, querido. Eu achei muito interessante, né, esse relato de vocês todos, e a gente aprende no fazer mesmo, né? E lá nas vivências literárias, até a prof. Cristina participou de alguns questionamentos que a gente teve enquanto grupo e professor, né? Como contar histórias para bebês de 0 a 2 anos, né? Como eles vão saber que estamos contando essa história para eles, né? Então surgiram várias dúvidas, e eu acredito que essas dúvidas estão também no cotidiano das famílias, de outros professores, de outras pessoas, e esses projetos, tanto as vivências musicais quanto literárias, veio para desmistificar um pouco desse universo que é meio fechado, que é um universo que envolve os bebês nessa faixa etária, né, de tão pequeno, que às vezes a gente deixa um pouco de lado, né, para então privilegiar outras faixas etárias, né, como se os bebês não pudessem ter essas vivências e essas oportunidades. Então, eu acho que a importância desse projeto está aí, né? Essas famílias buscam por isso nesse momento também. Nós, professores, precisamos desse apoio, porque estamos no remoto, né? Eu mesmo estou no remoto, vejo as colegas no Maternal 1 no remoto, no berçário no remoto, e como fazer isso, né? Então, precisa-se de um preparo, de um esclarecimento, que eu acredito que esse projeto tem também essa função, né? De dar essa base, esse fundamento, assim, para a gente repensar, refletir e ressignificar a nossa prática. É isso. Com certeza. A Babizinha tem a mão ali. Antes, só uma questão que eu gostaria de trazer. Isso é tão importante, nós trabalharmos com os bebês, né? Porque é o início da nossa vida. E eu fico pensando assim, muito do que, claro, compartilhei com o pessoal, tem a ver com as pesquisas que eu realizei já desde muito tempo atrás, desde uma pesquisa sobre os acalantos. Mas uma coisa que eu quero trazer, e eu sempre digo isso, assim, nada vai valer as nossas pesquisas se a gente não colocar isso na vida da gente. Que as pesquisas, elas impactem a vida da gente. E eu vou dizer sinceramente para vocês, desde que a minha filha, que agora vai fazer 21 anos, desde que eu estava grávida, desde o início, eu sempre conversei muito com ela e sempre contei histórias e lia em voz alta para ela, mesmo poesias, e enfim, porque sempre foi uma prática da minha família também. Eu sempre via a minha mãe, mesmo com pouco estudo que ela tinha à época, ela sempre estava com uma leitura, alguma coisa, e sempre passou isso para mim. Então é fundamental que em casa exista esse ambiente. E a Carolina, que é a minha filha, charazinha da Carol, a Carolina está sempre com um livro, está sempre lendo. Nesta pandemia, ela já leu mais de 200, é uma coisa de louco, né? E isso, por quê? Porque, claro, é fundamental e também é uma forma de escape também desse momento, mas, assim, é incomensurável o ganho que se tem a partir da leitura e também das vivências musicais, porque desde que eu brinco com ela, desde que tu estava embutida na minha barriga, eu sempre escutei muita música. E essas músicas tocam até hoje, né? Tanto as que eu cantei, quanto as que ela escutou gravadas. Então, sempre, o bebê, não se enganem, entende as coisas. Muitas vezes entende pelo sentimento, pela forma com a qual a gente traz a informação musical, literária, ou qualquer que seja também. Então, por isso que é
é um momento tão importante que nós devemos cuidar tanto das crianças, né? Babizinha, desculpa, meu amor, contigo. Capaz, prof. Não, eu só queria entrar um pouco na vibe do que a Dani comentou, do que a Carol comentou também. Que, por exemplo, na última reunião que a gente teve das vivências literárias, eu realmente perguntei assim, tá, a gente pode contar essa história para bebês? Porque eu não sabia. E eu nunca trabalhei com bebês. Então, estar trabalhando agora, tanto nas vivências musicais como literárias, é um mundo de descobertas. E aí tem uma outra coisa que eu comentei na reunião também, é que, por exemplo, nas vivências musicais, ok, a gente teve aquele contato. Hoje eu estaria um pouco mais preparada para trabalhar com bebês devido às vivências musicais, né? Mas agora mudou um pouquinho a vertente do que seria trabalhado, que, por exemplo, trouxe a questão da literatura, e aí eu já não sabia mais o que fazer, entende? E aí eu comentei com elas o quanto é importante a gente ter essa formação, né? Por exemplo, aqui a gente tem pedagogos, a gente tem o pessoal da psicologia, então a gente tem nós, né, da educação musical, e quanto isso é rico para a gente criar esses laços de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, que tanto Zé comenta, né, hoje na nossa apresentação. E aí eu queria comentar isso, assim, eu realmente... é muito bacana participar desse projeto, a gente aprende muito. Posso agora? Ai, querido, fala, meu amor. Eu ouvi a deixa antes, mas travou aqui, não consegui entrar. Em primeiro lugar, dar os parabéns para o Zé pela pesquisa dele. Estava acompanhando aqui antes, não quis me meter, porque eu acho que as falas dos colegas contemplaram o que eu gostaria de dizer também. Parabéns, Zé, pelo trabalho. Estou à disposição, se em algum momento precisar de algum olhar de fora, curioso, para dar algum pitaco, sempre pode ser útil, né? E para as gurias, em primeiro lugar, dar parabéns pelo que a Alessandra comentou, de ter encontrado um grupo onde todas trabalham, né? Então, isso é muito complicado. Eu estou agora, né, começando, já fiz algumas disciplinas do doutorado, mas estou começando efetivamente semana que vem, e até hoje eu fujo de todo tipo de trabalho em grupo, né? Então eu estou aproveitando agora a questão da pandemia para dizer, pessoal, desculpa, eu estou agora fora da minha casa, estou ficando com a minha família, então não quero atrapalhar vocês, se eu puder fazer sozinho esse trabalho eu prefiro, porque realmente aí eu vou jogando com os meus horários, às vezes viro madrugada quando chega perto do prazo e tem várias coisas para fazer, mas a gente não fica naquilo de, e aí, tu já fez tua parte? E aí, tu já olhou o que eu pedi? Porque muitas vezes os trabalhos levam o nome de um grupo grande e no máximo 2 ou 3 que trabalharam. Então, parabéns, primeiramente, porque eu vejo que nesse grupo o pessoal se empenha e trabalha junto realmente. E parabéns também por essa disponibilidade de criarem materiais e de tentarem divulgar esses materiais. Quando eu comecei o mestrado em 2013, trabalhando com educação musical para pessoas com deficiência, eu também comecei a fazer um trabalho, tive uma experiência com crianças de 0 a 5 anos. Então era a única faixa etária com a qual eu não tinha trabalhado ainda. E eu posso dizer que eu tive a mesma dificuldade que eu tive quando eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência, que foi encontrar outros profissionais que trabalhassem com isso, encontrar métodos, encontrar literaturas que não fossem as mesmas e que até tivessem uma qualidade às vezes até questionável, porque não tinha outras coisas, não de serem boas ou ruins, mas a gente não podia comparar, não tinha como buscar outras fontes. Então, parabéns por esse trabalho de vocês, que certamente vai contribuir bastante, e divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem. Obrigada, Wilson, muito obrigada pela tua fala, e esse é um grupo, assim, a gente nem sabe direito como é que as coisas se organizam nessa vida, mas acho que nada é por acaso, e muito pelo sentimento do trabalho, né, do querer fazer, do querer construir na educação musical. Acho que foi muito importante isso mesmo, a reunião dessas pessoas aqui. E muitos desses projetos que eu falei no início, e dessas atividades,
Algumas surgiram por minhas ideias, mas a maioria veio do próprio grupo, né? Porque uma coisa vai construindo outra, vai chamando outra, e assim a coisa vai aumentando. Então, é um trabalho muito do pessoal mesmo, né? Fala, Fabizinha. Não, só para complementar essa questão do grupo, né, que realmente é muito difícil a gente encontrar, a gente sempre tenta se ajudar, né, por exemplo, ali das literárias eu não tenho conhecimento, mas, se precisar de alguma coisa, me chama que a gente faz, né, então a gente sempre, assim como eu sei que se elas precisarem, né, e é da gente querer mesmo fazer, querer aprender e querer trabalhar, por exemplo, hoje já é a nossa terceira reunião juntos, né, de vários de nós aqui. A gente já se encontrou às 10 horas, das 10h30 ao meio-dia, agora à tarde de novo. E continuamos, né? Segunda tem mais, terça tem mais, quarta tem mais, então, né, não, o que um pede, assim, os outros sempre tentam se adequar, uma vez um não pode, mas a gente repassa, um faz os slides, outro faz a música, outro canta, outro coordena alguma parte, então a gente vai, né, cada um faz do jeito que pode, mas é bem importante isso mesmo, assim, porque é muito raro, meu Deus, né, na faculdade mesmo, a gente trabalhando e as pessoas descansando em hotel, né, me lembro, uma colega que passou o fim de semana no Costão do Santinho, enquanto eu fazia o trabalho, aquela lá foi demais, né, e depois ela disse que sempre queria fazer trabalho comigo, eu disse, eu não quero mais fazer trabalho contigo, então, desse jeito é fácil, né, então esse grupo realmente não tem como. A gente tem 900 grupos de WhatsApp e está sempre trabalhando por reunião e pelo WhatsApp. Muito bom. Excelente. Muito bem. Estamos nas 5 horas agora. Uma reunião excelente. Conhecemos tantas coisas e não pensem que é para vocês, é para mim também. Cada vez que eu escuto o trabalho de cada uma de vocês, eu mesmo entendo mais também e me ajuda também, isso é muito importante e não é fácil, de também construir formas de orientar os trabalhos, né? Eu só tenho conseguido orientar por causa desse contato também, né? É uma construção da minha pessoa como orientadora também, tenho plena consciência disso, né? Com certeza, e o fato de estarmos cada vez mais juntos e mais tempo, o José falou que a gente está mais entre nós aqui do que a própria família, e é verdade, eu vejo mais vocês que meu marido muitas vezes, é uma loucura isso, mas isso está fazendo um trabalho cada vez mais sólido, né? Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, a parceria, e esse é o momento final, aquele, então, que a gente faz o retrato lá do lambi-lambi, né? Do retratista. Então, cada um de vocês, cada uma faça, e a gente bota depois lá no nosso grupo. Se puderem abrir a câmera, se estiverem apresentáveis para tal, abram as câmeras. Olha só o fundo ali. O Patrick ali, ó, fundo da... Olha aí, que lindo, Patrick. Adorei essa tua imagem aí. O Thiago está na UERGS, e o Patrick está dentro da partitura, tá ótimo. Que bom, que bom. Vamos ver se o Glauber vai abrir. Quem mais falta? O Marcos, a Sara. Vou tirando aqui, dá um sorriso. Que bom. Então, um bom descanso para vocês. E a gente se encontra na próxima semana, certo? Beijo grande, gente. Tchau, tchau.